Atos 4, 32 a 37. Vou tomar minha água aqui, já que o Duzi já abençoou minha água. Diz o texto: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, nós estamos falando sobre equilíbrio. Eu não sei se o tio Carlos está com o nosso data show pronto lá. Ok. E uma das coisas mais importantes, talvez uma palavra importantíssima do nosso vocabulário, é a palavra ambiente. Vou jogar ali para você uma primeira foto sobre meio ambiente. A palavra ambiente nos remete a meio ambiente, aquilo que Deus nos deu para cuidar. Cada vez que você cuida do meio ambiente, você está simplesmente fazendo aquilo que o Senhor já disse que toda criatura deveria fazer. Nós encontramos esse como o primeiro mandato, né, para que a criação fosse cuidada por todos nós, criaturas de Deus. O meio ambiente é fundamental para a nossa vida, mas existe também o uso da palavra ambiente em outro contexto, que é o ambiente de trabalho. Existe o ambiente de trabalho que é também aquilo que determina ritmo para a nossa vida. E se você perguntar para os jovens que ambiente de trabalho é esse aí, eles vão saber rapidinho, porque é o desejo de 9 entre 10 jovens, né, trabalhar nesse ambiente de trabalho aí, que é um escritório do Google. O escritório do Google é assim, ó, cheio de almofadão, né, as pessoas vão trabalhar completamente à vontade, você vai de chinelo, de short, você produz assim. O Google acredita nesse ambiente de trabalho. Existe também a decoração de um ambiente. Existem pessoas que são especializadas em decorar ambientes. Isso é fantástico, porque você, quando entra numa casa, quando você entra num escritório, você percebe que aquele lugar foi todo planejado. Mas também existe o uso da palavra ambiente num outro contexto, que é quando, por exemplo, você diz que o ambiente na sua casa está pesado. O ambiente lá em casa está meio pesado. A coisa não está boa. Tem discussão, briga e assim por diante. Existe um outro uso da palavra ambiente, que é um ambiente onde, infelizmente, existe fofoca. Né? E uma pessoa começa a falar de outra pessoa, gerar intriga entre pessoas, desavenças, jogos e grupos de interesse nascem nesse ambiente que é extremamente desagradável. Então nós transitamos nesses ambientes todos. Nós transitamos em ambientes que são desagradáveis, como esse aí, mas é uma realidade da nossa vida. Transitamos, às vezes, num ambiente familiar conflituoso. Transitamos, às vezes, num ambiente super confortável, que foi planejado para o seu conforto, num trabalho que foi pensado para que você pudesse produzir da melhor maneira possível, com o maior conforto possível, e transitamos também no nosso meio ambiente. Essa é a nossa vida e é isso que acontece conosco o tempo todo. E a Bíblia diz que nós devemos encontrar equilíbrio nesse processo, nesses lugares todos. Portanto, Deus nos chama e nos orienta para que em qualquer ambiente, em qualquer momento, tenhamos equilíbrio. E para esta maravilha acontecer na nossa vida, Ele nos colocou em um novo ambiente, chamado igreja. Esse também é um ambiente preparado, decorado, climatizado. E se tem uma das maiores bênçãos na vida da igreja, é o ar-condicionado. Se você não é pastor, é uma bênção. Se você é pastor, você tem que aprender a trabalhar com ar-condicionado. Porque, via de regra,
Quando termina o culto, pastor, foi uma bênção, mas o ar estava gelado. Outros dizem, pastor, foi uma bênção, mas onde eu estava quente. Pastor, foi uma bênção, mas onde eu estava o ar não estava chegando. Pastor, onde eu estava era uma bênção, mas o ar estava batendo direto. Eu estou meio gripado, não posso. Então, o ar-condicionado para você é bênção, para mim é motivo de muita preocupação. E eu já resolvi, depois de tantos anos, o problema do ar-condicionado no nosso ambiente. Entrego tudo para Deus. Você fala e eu falo, vou falar com o chefe, né? E ele assim resolve. Igreja é esse ambiente. Deus nos chamou, pode tirar, tio Carlos, obrigado. Deus nos chamou para vivermos nesse ambiente maravilhoso. Isso aqui é bênção na nossa vida, é algo especial para nós, porque aqui somos nutridos, aqui somos instruídos, aqui nos relacionamos, aqui adoramos, aqui somos sustentados e sustentáculos na vida de muitas outras pessoas. Deus nos chama para caminharmos juntos. Infelizmente, o equilíbrio não tem sido marca em muitos ambientes religiosos chamado igreja. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das 5 maiores igrejas americanas pegou a parte da sua liderança e enviou a sua liderança para Hollywood, para fazer um curso na cidade do cinema com os especialistas em efeitos especiais, para criar efeitos especiais na igreja. Porque eles acreditam que uma igreja boa é aquela que tem efeitos especiais na hora do culto. Tem uma igreja brasileira que montou um ringue de UFC durante o culto, para atrair pessoas para a igreja. Já imaginou? Não perca hoje, presbítero versus diácono. Quem vai nocautear quem? É cômico e trágico, porque é uma verdade. Está acontecendo. E aí nós pensamos, que equilíbrio é esse? Em que uma igreja se dirige, uma pessoa se dirige a uma igreja para ter entretenimento, show, e perde a beleza do próprio projeto original de Deus para esse ambiente que nós aqui nos reunimos. Mark Dever e Paul Alexander, no livro chamado Deliberadamente Igreja, diz o seguinte: aquilo com que você ganha as pessoas é também aquilo para o que você as ganha. Se você as ganha com o Evangelho, elas são ganhas para o Evangelho. Se as ganha com técnicas, programas, entretenimento, carisma acerca de pessoas especiais, você acaba ganhando-as para si mesmo e para os métodos. E de fato, chegamos a perguntar, alguém foi ganho para Cristo? Então, nós olhamos para o texto de Atos e descobrimos que a igreja está dando os seus primeiros passos. Essa igreja aqui no livro de Atos teve o privilégio de ver a Jesus Cristo ressuscitado. A liderança teve esse privilégio de receber do Senhor comissionamento. A igreja em Atos, capítulo 2, tem a inauguração do ministério pela presença especial do Espírito Santo, Pentecoste. Essa igreja agora começa a viver uma nova realidade, e nós estamos conhecendo essa nova comunidade. E o ambiente desta igreja é um ambiente marcado por elementos que devem fazer parte da nossa agenda, para que a nossa espiritualidade seja saudável em qualquer ambiente e seja equilibrada. Então, olha o texto, e a primeira coisa que nós percebemos é que Deus nos chamou para um ambiente onde cabe muita gente. O texto diz, da multidão dos que creram. Da multidão dos que creram. O Rick Warren diz que a igreja deve oferecer algo que as pessoas não podem conseguir encontrar em nenhum outro lugar. A igreja é o lugar onde nós somos diferenciados pela graça de Deus. Ele nos chama para compor uma multidão diferente. Uma multidão que tem formação econômica diferente, cultural diferente, que vem de lugares diferentes, países diferentes, cidades diferentes, realidades familiares diferentes, mas que senta no mesmo banco e adora o mesmo Deus da mesma forma. E que todas as pessoas nesse ambiente têm o mesmo valor para Deus. Isso você não encontra em nenhuma outra organização. Se você pensar, por exemplo, numa organização como um partido político,
Se você encontrar, por exemplo, uma organização, qualquer que seja por aí, né, social, você não encontra essa diversidade que uma igreja tem quando você pensa na multidão dos santos esparramados pelo mundo inteiro. Servindo um só Senhor, debaixo de uma só filosofia, né, de uma só orientação, para a glória do próprio Deus. Não para a glória nossa, mas do próprio Senhor. E aí o texto vai dizer que a riqueza dessa multidão dos que creram é que eles tinham um só coração, olha o que diz o versículo 32, e uma só alma. A maior característica de uma igreja equilibrada, de uma igreja saudável, é que esta igreja cabe todo mundo. Ela está aberta para a multidão. Ela se preocupa em alcançar a multidão. Ela não é um clubinho religioso voltado para os nossos próprios interesses, aonde nós queremos satisfazer um ao outro, e quando chega alguém nos visitando, a gente tranca a porta e diz, aqui não, aqui só entram os escolhidos, os eleitos, não queremos ninguém. Não, essa multidão, ela é agregadora. E quando alguém entra nesse ambiente, a primeira coisa que ele deve ser impactado é com o princípio da unidade. O texto vai dizer, da multidão dos que creram, era o coração, era uma só a alma. Uma igreja saudável é uma igreja que vive a unidade. O Gene Getz escreveu um livro chamado Um por Todos, Todos por Um. E nesse livro ele faz uma comparação bem interessante. Ele diz, a igreja é um corpo, onde Cristo é o cabeça. E quando a igreja ela é disfuncional, ela tem espasmos musculares. E a característica do espasmo muscular é que a cabeça quer uma coisa e o membro do seu corpo faz outra. Eu não sei se você já em algum momento da sua vida teve cãibra. É um espetáculo, é uma experiência sobrenatural. Porque a sua mente está pedindo para aquele órgão fazer uma coisa e ele vai para o outro. Às vezes o dedo do seu pé dá uma guinada para o lado. E você diz, e agora? E agora? Você faz uma força tremenda. Quando a igreja não vive a unidade, ela permanece no corpo de Cristo, mas ela tem esses espasmos musculares. Ela não obedece à mente, e ela começa a descompensar o corpo. Você pode ter o melhor nadador do mundo. Se ele numa piscina tiver uma crise dessa nas pernas, provavelmente ele vai passar muito aperto, talvez até afogue. Porque, apesar de todo o seu treino, não há unidade no corpo. Nós somos chamados para essa unidade. Em João capítulo 17, quando nós lemos a oração de Jesus Cristo, a oração de Jesus Cristo ela é toda pautada na unidade. A preocupação de Jesus Cristo ao orar, falar com Deus Pai, é rogar para que o povo fosse um só e caminhasse nessa unidade. Um só coração era a característica dessa igreja, firmada num só coração, numa só alma. Uma igreja que sente a mesma coisa, que se alegra com a mesma coisa, que se preocupa com a mesma coisa, que ora pela mesma coisa. Isto é unidade. Unidade não é o simples fato de nós nos reunirmos num ambiente geograficamente fechado por 4 paredes, e aí nós podemos então proclamar, não, nós vivemos uma igreja unida, porque nós estamos fechados aqui em 4 paredes. Não, isso não é uma unidade real. É uma unidade que pode ser visível, mas talvez seja até um confinamento. Porque o que a palavra do Senhor diz é que a fé nos une e faz com que possamos servir a esse Deus com alegria. O Getz diz assim, a razão da estratégia de Satanás ao longo da história da igreja foi de se concentrar no afã de destruir a unidade do corpo de Cristo. O que, do ponto de vista dele, Satanás, faz bastante sentido. Se ele destruir a unidade, eliminará o mais poderoso meio para comunicar que Jesus é Deus. Quando esta imagem é destruída ou mesmo manchada, as pessoas são condenadas à eterna desesperança.
Eu nunca tinha pensado, confesso, nesse conceito de que a perda da unidade gera desesperança, e é verdade. Quando nós vivemos num ambiente onde não há unidade, com o passar do tempo as pessoas perdem a esperança de que aquilo dê certo. Isso aqui não vai dar certo, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um faz uma coisa, outro faz outra. O objetivo desse inimigo espiritual é tirar a sua esperança, quando ele planta a desunião em qualquer ambiente que a pessoa está. Seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja na igreja. Há uma desesperança. Quando a gente pensa nesse momento em que o Brasil está atravessando, aonde o legislativo não dialoga com o executivo, que não dialoga com o judiciário, que não dialoga com a sociedade, nós percebemos que esta falta de unidade, porque o princípio democrático estabelece que os três poderes trabalham em unidade e independência. Então, quando nós olhamos que três poderes do governo não trabalham nem em unidade, nem em independência, gera no coração da população o quê? Desesperança. Desesperança. E o objetivo do inimigo das nossas almas é gerar desesperança. Daí a igreja tem que ter marca da esperança, a marca da unidade. Por quê? Porque ela faz isso na sua agenda cotidiana. Olha o que diz o versículo 32. Ninguém, como é que essa unidade se manifestava? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo lhes era comum. E o texto vai nos dizer que eles começaram a vender as suas propriedades. E traziam aos pés dos apóstolos e depositavam o resultado da venda. Então, o que eles fizeram? O sujeito tinha uma casa, ele vendia a sua casa, ele tinha uma fazenda, ele vendia, ele trazia todo o recurso e colocava aos pés dos apóstolos. Esse é um modelo para ser seguido? Não. Isso foi um erro, um equívoco, que não pode acontecer na igreja. Tanto é que, com o passar do tempo, eles começaram a passar necessidades. A pergunta é, mas eles não estavam fazendo isso de bom coração? Estavam, mas eles estavam fazendo isso com uma má interpretação da Escritura. Eles imaginaram que Jesus Cristo voltaria logo. Eles acreditavam que em poucas semanas o Jesus que havia subido aos céus iria retornar. Existe um livro muito interessante de Stephen New, que faz o resgate histórico, e faz uma grande pesquisa sobre esse evento. Então, o que a igreja pensou? Ora, já que Jesus vai voltar semana que vem, já que Jesus vai voltar no máximo mês que vem, para que eu vou trabalhar? Eu vou vender o que eu tenho, vou viver com o fruto da minha venda. Né? E assim eles começaram a fazer. Só que os meses foram se passando, Jesus não voltou, rompeu mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí logo a igreja perdeu seus recursos financeiros. As pessoas começaram a entrar em dificuldade, e você, lendo o Novo Testamento, vê que foi necessário, na agenda apostólica, os apóstolos caminharem por várias cidades para levantar ofertas para ajudar os irmãos que estavam necessitados em Jerusalém. Mas isso aqui, se o modus operandi foi equivocado, está errado, existe um princípio que é correto. O princípio correto é de que aquelas pessoas não se apegaram aos recursos financeiros. Uma igreja saudável é uma igreja que vive a unidade e não tem preocupação financeira. Igreja é um milagre. Igreja é um milagre. A igreja do Senhor Jesus Cristo está aí há milhares de anos enfrentando guerras. Esta igreja que nós fazemos parte, que é a igreja de Jesus Cristo, ela passou pela Primeira Guerra Mundial. Essa igreja que nós fazemos parte, ela passou pela Segunda Guerra Mundial. Você imagina você em Londres, na Segunda Guerra Mundial, debaixo de bombardeio, indo à igreja no domingo. A igreja continuava em pé, e as pessoas iam à igreja, e nunca faltou àquela igreja sustento, no meio de uma guerra mundial.
Porque é o Espírito Santo quem cuida da igreja. E a igreja somos nós. É isso que nós precisamos resgatar. Essa é a beleza da unidade. Enquanto nós preservamos a unidade, a igreja está unida. Enquanto nós não supervalorizamos recursos financeiros, a igreja permanece servindo a Cristo e não a Mamon. E por isso essa igreja impactou e as multidões afluíam, chegavam até essa igreja e queriam saber o que estava acontecendo naquele lugar. O povo estava vivendo de maneira diferente. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 21, tome cuidado, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Cuidado. Nosso tesouro tem que ser a palavra de Deus, o nosso relacionamento com Deus, e não as coisas materiais. Isso nos une. Famílias perdem a unidade por discussões financeiras. Um dos assuntos mais delicados e mais controversos da história da humanidade é dinheiro. Você quer ver o marido e a mulher ter problema? Fala sobre finanças. Você quer ver os pais e os filhos terem problema? Começa a falar sobre finanças. É um problema. Mas em igreja não. Porque a igreja ninguém é dono de nada. A igreja é do Senhor Jesus. Sabe o nome de quem está registrado esse templo que nós estamos aqui, lá no cartório? Em nome da igreja. Não é fantástico isso? Da igreja. Nós temos uma casa aí na frente, em nome da igreja. Um apartamento ali atrás, em nome da igreja. Que lugar fantástico é esse? Não tem um dono como pessoa física, mas tem o dono, espiritualmente falando, que é Jesus Cristo. E quando nós nos dirigimos a essa igreja que tem dono, e o dono dela se chama Jesus Cristo, Ele fala conosco. E nós experimentamos esta unidade. Versículo 33. Outra característica dessa igreja. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Uma das características da igreja, segundo Tim Keller, é que os profetas denunciam o ambiente injusto da sociedade e desafiam a igreja a concentrar a sua assistência de maneira coerente aos necessitados de fato. Se existe um ambiente onde existe gente querendo aproveitar da boa vontade, da boa fé desse ambiente, é a igreja. Nós que ficamos aqui durante a semana, nós sabemos quantas pessoas batem à porta da igreja que se dizem necessitados e não são. E não são. Para aproveitar da boa fé do povo de Deus. Mas nós também sabemos quantas pessoas necessitadas são acolhidas e abençoadas por uma igreja que tem no seu coração a misericórdia de atender aqueles que necessitam. E a igreja somos nós. E a igreja somos nós. Os apóstolos pregavam o evangelho. E quando as pessoas entravam lá, elas tinham plena convicção que estavam ouvindo uma palavra que fazia transformação e trazia transformação. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 33. Porque a palavra era pregada com grande poder. Mas não apenas isso. Ela extrapolava o ambiente eclesiástico. E os apóstolos saíam e davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia negociação do evangelho barato. O evangelho era pregado com seriedade. Quem entrava naquela igreja ouvia evangelho, não ouvia autoajuda, não havia ali naquele momento, quando eles se reuniam, outra mensagem que não o evangelho de Jesus Cristo. Nós corremos o risco hoje de vivermos uma igreja no século 21 que não prega mais o evangelho. Você vai dizer, que é isso, pastor? Eu vou te dar um dado de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, nas 100 maiores igrejas americanas. No período entre Natal e Páscoa, gravaram todos os sermões, um instituto contratado pela Spanish River Church. Isso está no livro chamado Evangelho, de David Nicholas, o autor. Eu conversei com David Nicholas algumas vezes. Infelizmente, David Nicholas, há poucos anos, faleceu. Mas o livro está aí, foi traduzido.
E nesse livro traz essa pesquisa. 100 maiores igrejas americanas, igrejas boas, hein? Entre dezembro e Páscoa. Sabe quantas vezes a obra sacrificial de Cristo foi pregada nessas igrejas? Menos de 7%. De todos os sermões. De todos os sermões. Pregaram tudo, menos o Evangelho. Nós olhamos para essa igreja e percebemos que ela está longe daquilo que Paulo orienta em Timóteo. Dá uma olhada no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, Paulo está orientando o pastorado de Timóteo. E ele diz assim, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, palavra forte no grego, perante Deus e Cristo Jesus. Olha sobre quem ele está conjurando, perante Deus e Cristo Jesus. Que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Gente, é algo sério que ele vai dizer. Conjuro-te, em nome de Deus e Jesus, olha o julgamento final. Versículo 2. Qual é o conteúdo? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, equilibrado, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo orienta Timóteo, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão aguentar a sã doutrina, vão preferir seguir as fábulas, os falsos mestres que pregam segundo as suas próprias cobiças e inundam as televisões. Opa, essa é nota de rodapé. Nós estamos vivendo esse tempo. Esse é o tempo. Cada vez mais, menos evangelho tem sido pregado. Cada vez mais, menos evangelho tem sido pregado. E a igreja saudável, ela é unida pelo evangelho. A igreja saudável é unida de corpo e alma. Igreja saudável não se preocupa demasiadamente, não coloca em primeiro lugar na sua vida as questões financeiras. Igreja saudável é uma igreja que experimenta o que o versículo 33 diz lá de Atos. Pode voltar para lá. A graça abundante. Olha o que diz no verso 33. E eles experimentavam, e havia graça abundante sobre todos eles. Sobre todos eles. Daí a pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor, você falou, mas o que é que eu levo para casa, né? Nós somos a igreja. Se a igreja está unida, porque nós estamos unidos. Nós somos a igreja. Se a igreja ama doutrina bíblica, é porque nós amamos. Se a igreja não está supervalorizando questões financeiras, é porque nós não supervalorizamos. Se a igreja experimenta graça, é porque nós estamos experimentando. Nós somos a igreja. Portanto, a nossa vida tem propósito e equilíbrio. Deus nos chamou a essa sobriedade. Deus não nos fez pessoas para viver sozinha, num cantinho, isolado, sem propósito. Mas Deus também não nos fez uma pessoa para viver como o mundo todo. Ele nos separou segundo o seu propósito. Diz a Bíblia, nos chamou segundo a sua graça, para compormos esse ambiente que é unido com tantos outros ambientes aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, no mundo todo, tantas igrejas boas, a quem nós chamamos de irmãos e irmãs pela graça
de Cristo Jesus derramada nos nossos corações. Aquilo que você é, a igreja será. Uau! Olha a responsabilidade. Pergunto, se um membro da igreja começa a proclamar dissensão e divisão, a igreja vai sofrer com isso? Vai. Vai. Porque aquilo que ele é, a igreja é. Se alguém começa a colocar coisas materiais em primeiro lugar na sua vida e não servir ao Senhor a missão da igreja, ele atrapalha a espiritualidade de todo o corpo. Porque nós somos um só. Por isso nós precisamos atentar uns para os outros, ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros, consolar uns aos outros e resgatar o princípio da verdadeira unidade, onde nós nos preocupamos com a missão que o Senhor nos deu. Por isso havia entre eles abundante graça. E aí nós nos tornamos membros equilibrados de uma igreja saudável. Ela nunca será perfeita. Nunca. Mas a igreja saudável deseja e persegue a perfeição. Ela sabe que não é perfeita, mas ela deseja e ela persegue a perfeição. Ela se debruça em oração, ela atenta nas palavras, ela olha com cuidado para o próximo, ela pensa na sua missão. E quando você sai desse ambiente e vai para a sua casa, você é a igreja lá. Quando você sai desse ambiente e vai para o seu trabalho, você é a igreja lá. Quando você sai desse ambiente e vai dirigir seu carro, você é a igreja lá no trânsito. Porque as pessoas vão olhar para você e elas vão ver em você um rótulo bem grande assim. Plum, aquele é crente, aquela é crente. Ou não vão ver? Porque é igreja. E isso é bênção. E isso é bênção. Sabe por que é bênção? Porque nós não fomos chamados para realizar show. Nós não fomos chamados para entretenimento. Nós fomos chamados para viver o corpo de Cristo em missão. Levando a palavra para as pessoas que estão perdidas aí fora, falando para elas do amor de Deus, abrindo as portas e dizendo para a multidão, pode entrar, porque aqui temos alimento, comunhão, unidade, alegria, bênção em abundância. E é muito bom fazer parte desse corpo. Quando alguém diz para você, estou pensando em me tornar um cristão e ir lá para a sua igreja, a sua resposta correta é, glória a Deus. Que alegria. Eu passo lá, te busco. Não, eu tenho carro, paga a sua gasolina, você vai dizer. Estou contigo. É a melhor decisão da sua vida. É a melhor decisão. E aí você é bênção na vida das pessoas, e Deus te abençoa, e você coloca a cabeça no travesseiro à noite, dizendo assim, hoje eu fui bênção na vida de alguém, hoje eu fui bênção na vida de alguém, hoje eu fui bênção na vida de alguém, porque para ser maldição na vida dos outros, o universo aí fora está cheio de gente, para ser maldição na vida dos outros. Mas eu quero ser bênção, quero ter palavras de bênção, quero orar pelas pessoas, quero que as pessoas olhem para mim como uma pessoa de oração, de alegria, de paz, de compreensão, de perdão, de amor, de caminhada. Quero fazer a diferença nessa sociedade. E você, meu irmão, minha irmã, é chamado para levar isso para a sua casa hoje. Você pode fazer diferença na sociedade. Às vezes no elevador, a sua atitude no elevador pode mudar o ambiente de um elevador. Essa semana eu entrei no elevador lotado. E eu vi uma pessoa entrar alegre. E ela contaminou o elevador com a sua alegria. A sua alegria. E era um elevador que era prova de fé. 21 pessoas no elevador. Sabe aquele elevador que não chega? Você fala, Jesus, esse negócio está andando. Mas a alegria daquela pessoa contaminou positivamente aquele ambiente. Eu fiquei ali pensando, se essa pessoa pudesse traduzir essa alegria em alguma mensagem, eu aqui pensando, eu pastor pensando,
Quando todo mundo saiu, eu olhei no espelho, tinha um espelho, descobri só depois que todo mundo saiu. Eu olhei e falei assim, Jesus, eu estava aqui e não fiz a diferença. Fiquei pensando sobre isso. Se Paulo tivesse ali, faria diferença. Se Pedro tivesse ali, faria diferença. Se Maria tivesse ali, faria diferença. Mas eu não fiz. Mas fiquei pensando sobre isso. E quando eu voltei para aquele elevador, voltei decidido a fazer diferença. Mas não entrou ninguém naquele elevador. Mas não é possível. Aí saí com aquele coração de perdi a oportunidade. Miserável homem que sou. Né? Deus nos chama para fazermos essa diferença na sociedade. E Ele nos deu a bênção de sermos igreja. Trabalhemos pela unidade, pela alegria, pela doutrina, pelo evangelho, pela missão. Temos um propósito para viver. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos todos pecadores aqui, falhos, mas o Senhor nos amou, morreu na cruz e ressuscitou em Cristo Jesus e derramou sobre nós o Espírito Santo. E o Senhor nos dá esse privilégio de abraçarmos uns aos outros e sermos aqui irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Muitas vezes temos opiniões diferentes, temos gostos diferentes, mas temos um só Senhor, um só batismo e uma só missão. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar nessa unidade. Que o Senhor faça de cada um aqui um proclamador da verdade do Senhor em qualquer ambiente, em todo tempo, para a glória do Senhor. Para que as multidões saibam como é bom ser edificado na Tua palavra e encontrar equilíbrio para viver em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. E como é bom ser um agente de transformação dos ambientes, segundo o poder do Senhor em nós para a Tua glória. Por isso, Senhor, age sobre nós, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.